Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio. E antes de começar o episódio, só queria deixar aqui o meu aviso de que esse episódio ele vai ser um pouquinho mais pesado. Não sei se vocês estão acostumados a ouvir esse tipo de crime que eu vou contar para vocês hoje, mas ele é um pouquinho bem mais pesado. Então já fica aqui o meu aviso de que a gente vai tratar de estupro, a gente vai tratar de ataque. Então, se você não se sentir confortável a qualquer momento do episódio, por favor, eu peço que você pare de escutar e que você cuide primeiro da sua saúde mental do que ouvir uma coisa que te deixa desconfortável. Então, sem demorar muito, vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Alison Botha. Alison Botha nasceu no dia 22 de setembro de 1967, uma virginiana que nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul. Os pais dela se separaram quando ela tinha apenas 10 anos de idade e ela passou a maior parte do seu tempo morando com a sua mãe e com seu irmão. Nos primeiros anos de sua vida, ela teve uma vida bem normal. Ela era líder das meninas da escola em que ela estudava e quando ela terminou o ensino médio, Alison resolveu viajar pelo mundo por alguns anos. Depois ela virou corretora de imóveis, o qual é uma coisa que ela gostava muito de fazer. Por mais que eu tentei achar alguma coisa a mais sobre a nossa vítima de hoje, todos os locais que eu fiz a pesquisa para o episódio só falaram isso. Vamos falar mais sobre a nossa vítima mais pra frente, mas eu queria deixar aqui pelo menos uma introdução de quem a nossa vítima é, para a gente não perder o costume de falar sempre das vítimas primeiro e depois falar dos crimes que aconteceram com elas. Não teremos uma introdução bem longa ou alguma coisa mais elaborada no começo, porque vocês vão entender mais pra frente. Não vou dar nenhum spoiler sobre esse caso para vocês. Talvez alguns de vocês já conheçam esse caso que eu vou fazer hoje. E é um caso realmente muito impressionante que vocês vão ficar bem chocados, mas espero que vocês gostem. Então vamos aos eventos do caso de hoje. A noite do ataque parece ser uma noite bem tranquila, sem grandes acontecimentos. Alison iria sair com suas amigas para a praia por um tempo. Depois ela levaria as amigas de volta para o apartamento para comer uma pizza com elas e depois ela levaria as amigas dela para ir embora. Então ela seguiria para casa sozinha depois que todas as suas amigas já tinham ido para casa. Alison chega em casa, estaciona o carro no estacionamento dela, no prédio, e ela pega as coisas do lado do passageiro, quando ela sentiu do nada um vento vindo em direção da porta do motorista. Uma coisa que Alison disse para uma entrevista é que ela sempre se considerou uma mulher que não se protegia. Então ela sempre deixava a porta do carro aberta e as janelas sempre abertas. Sempre foi uma coisa que ficou na cabeça dela e depois vocês vão entender o porquê ela pensou nisso. Um homem havia aberto a porta do carro dela e ele agora estava com uma faca apontada na sua garganta e ele diz para ela se mover, senão ele vai matar ela. Alison faz exatamente o que ele manda e se move para o lado do passageiro, enquanto um homem desconhecido por enquanto toma a direção do carro da nossa vítima de hoje. O homem chamado Franz Du Thuy disse para a nossa vítima que o nome dele era Clinton e que Alison não deveria ficar com medo. Ele só precisava usar o carro por 1 hora e depois ele deixaria ela livre para voltar para casa. Franz, então, dirigiu para o outro lado da cidade para buscar seu amigo, Theo Kruger. E tudo isso, Alison estava no banco ao lado do motorista com medo e sem fazer ideia do que eles iriam fazer com ela, mas o medo aumentava cada vez mais que o tempo passava. Depois de buscar esse amigo, eles levaram ela para uma área fora da cidade e, com medo, Alison sabia que algo terrível ia acontecer com ela. E, infelizmente, Alison estava certa. Eles falam que eles iriam fazer sexo com ela e perguntam se ela iria lutar contra eles. Alison, com muito medo e com vontade de viver, disse que ela não iria lutar contra eles. E Franz e Teus estupram ela e tentam estrangular ela durante o ato. Alison fica inconsciente, mas ainda viva. Mas mesmo achando que eles tinham conseguido matar ela, eles não estavam satisfeitos com isso. Eles esfaquearam Alison mais de 30 vezes na região do abdômen, atingindo seu órgão reprodutor diversas vezes, mostrando aqui que era um crime totalmente voltado ao ódio contra as mulheres. E depois ela perdeu a consciência, deixando seus órgãos totalmente à mostra. Quando eles acharam que ela estava morta, é aí que eles estavam enganados, porque Alison ainda estava viva, e ela mexeu a perna, fazendo com que os dois homens entrassem em total desespero.
E o que eles vão fazer agora é algo totalmente brutal e cruel. Eles cortam a garganta dela mais de 16 vezes para finalmente matar e se desfazer do corpo de Alison. Ela diz depois que tudo o que ela conseguiu fazer naquela hora foi levantar os braços para o rosto. Ela ainda disse, esquerda, direita. Esse era o movimento que eles faziam. Era um som molhado, um som da minha carne sendo cortada, aberta. Ele estava cortando a minha garganta com uma faca repetidas vezes. Mas se vocês pensaram que Alison tinha morrido, vocês estão enganados, porque Alison estava viva e consciente de tudo o que estava acontecendo com ela. Ela disse mais tarde que ela conseguia ouvir os cortes em sua pele, pois ela estava tentando entender o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ela. Que tudo parecia ser inacreditável. Depois de cortarem sua garganta diversas vezes e esfaquearem ela, eles tinham certeza de que ela estava morta. Alison conseguiu ouvir a conversa dos dois, e eles se perguntaram se ela poderia estar viva ainda. E um deles respondeu que ninguém poderia sobreviver ao que eles acabaram de fazer com ela. Eles deixam o corpo dela no chão e entram no carro, dirigindo para longe da região. Vocês podem chamar de milagre, ou seja lá o que for que vocês acreditam, mas Alison estava viva ainda. E ela tinha certeza de que ela iria morrer naquele momento. Mas antes, ela disse que ela faria de tudo para que seus assassinos fossem pegos. Então, ela escreve no chão o nome deles do lado do seu corpo e também ela escreve ao lado que ela ama sua mãe. Depois de tudo isso que aconteceu com ela, Alison já estava em um estado de choque, onde ela não sentia mais nenhuma dor e ela só achava que seu fim estava próximo. Ela estava envolvida em pensamentos de que iria morrer. Alison chegou a dizer em uma entrevista que foi uma experiência extracorpórea, porque ela se lembra de olhar para o corpo de uma mulher que era o dela, totalmente destruído, e pensar que aquele era o fim dela. Ela chegou a pensar que tudo não parecia ser real, mas era bem real, e ela não sentia mais dor. Mas aquilo não era um pesadelo, era uma coisa bem real, que estava realmente acontecendo com ela. Mas foi quando ela estava se preparando para dar seu último suspiro que ela viu luzes vindo da avenida perto da estrada em que deixaram seu corpo. Foi quando ela percebeu que ela teria uma chance de sobreviver se ela fosse para essa estrada e pedir ajuda. E sim, meus caros, ela fez exatamente o que vocês estão pensando. Alison tentou levantar diversas vezes, mas os cortes que ela sofreu a deixaram bem fraca. Sentindo seu intestino saindo da sua barriga, ela continuou tentando levantar, mas não conseguia. Então, ela começa a se rastejar pelo chão para conseguir se mover. Ela fala em seu livro que ela teve medo de colocar tudo para dentro de si e segurar na mão, porque ela não conseguia pensar em outra coisa a não ser seu intestino saindo de si mesma. Ela então amarra uma blusa ao redor da sua barriga para tentar conter um pouco do ferimento e colocar seu intestino para dentro de volta. Depois de tentar muito, segurando a barriga, ela finalmente conseguiu rastejar e ir até a estrada. Alison foi indo devagar e ela sentia sua cabeça indo para trás, porque ela estava praticamente decapitada. Mas com uma determinação sobrenatural, ela sobreviveu e conseguiu fazer isso. Teve um momento que ela pensou em desistir. Ela estava cansada e exausta de se arrastar até a estrada, onde ela conseguiu ouvir carros passando. Ela diz em seu livro que ela pensou que ela amava muito a vida que ela tinha, quem ela era e que ela tinha muita coisa que ela ainda queria fazer em sua vida, que ela não podia simplesmente desistir assim. Então, ela não desistiu de si mesma e lutou mais uma vez para se rastejar até a estrada que parecia ser quilômetros de distância. Alison percorreu cerca de 15 metros, toda ferida, para conseguir chegar à estrada onde ela conseguiu ver as luzes dos carros passando. Então, ela decide que ela teria que levantar para conseguir chegar na estrada, já que se rastejar no chão não era o suficiente e não estava ajudando muito. Alison usou uma mão para literalmente segurar seus órgãos para dentro de si mesma e a outra para literalmente segurar sua cabeça no lugar, pois as 16 facadas que ela recebeu no seu pescoço praticamente degolaram ela. Aparentemente, eles cortaram músculos e tendões que seguraram o pescoço no lugar e não acertaram nada muito crucial, principalmente a artéria, o que só de pensar parece ser algo impossível, mas aconteceu, e toda vez que ela levantava, a cabeça ia em direção aos seus ombros, então ela literalmente teve que segurar a cabeça no lugar para conseguir enxergar e andar para frente, até onde ela queria. Alison falou. Como eu tinha dificuldade de mover para frente, eu já estava apagando e recobrindo as consciências diversas vezes. Eu caí muitas vezes
mas eu consegui levantar de novo até que eu consegui chegar na estrada. Lá, ela caiu perto da estrada onde os motoristas estavam passando e poderiam ver ela deitada no meio da rua. Não consigo imaginar a força que ela teve para conseguir andar até a estrada e tentar sobreviver. Alison ficou deitada na rua esperando alguém aparecer, mesmo que 2 estranhos tinham acabado de fazer isso com ela, e fazendo tudo o que eles fizeram, ela ainda acreditava que estranhos iriam salvar a vida dela. Ela conta em seu livro que ela conseguiu ter o raciocínio de deitar em um lugar que os carros não iriam passar por cima dela. Então, ela não deitou no meio da estrada, ela ficou na curva, na parte branca onde os carros não passariam. Na hora que os carros iriam fazer a curva, eles iriam ver o corpo dela. Ela fala que ficou deitada por muito tempo e que vários carros pararam e não fizeram nada. Alison ficou totalmente sem esperança e não acreditava que depois de tudo que ela tinha conseguido fazer, ela iria morrer sem que alguém a parasse para ajudar ela, ao menos que fosse para ligar para o número de emergência. E por sorte dela, um jovem chamado Tian Ellard, que estava visitando Port Elizabeth, o local do crime de hoje, viu Alison deitada no meio da rua e parou o carro. Alison disse que ela sentiu alguém segurando a sua mão e falando que tudo ficaria bem. Tian disse mais tarde que foi Deus que colocou ele naquela estrada, naquela noite, por essa razão. Ele fala que ele estava dirigindo quando ouviu gritos de uma mulher na estrada, e que ele parou para ver o que era. Uma mulher veio histérica falando que tinha um corpo na estrada e que alguém precisava verificar o que tinha acontecido. Ela mesma não conseguiu pedir ajuda para os oficiais, mas foi ela que chamou a atenção de Tian para que ele parasse e salvasse a vida de Alison. Ele ainda fala que quando ele chegou perto de Alison e viu seu estado, que ele não queria surtar, porque ele tinha que ajudar Alison por causa de seus ferimentos. Ele fez uma examinação rápida então, e ele conseguiu ver que ela estava respirando ainda, e que ela tinha perdido muito sangue, devido às suas feridas serem bem severas. Tian descreve Alison, que estava totalmente sem roupa, só com uma camiseta jeans amarrada em seu abdômen, segurando seu intestino para dentro de si mesma, e que ela estava toda suja, coberta de sangue por todo lado. Então, ele usou todo o treinamento que ele tinha para estancar as feridas de Alison, tanto do pescoço quanto do abdômen. Ele usou suas habilidades veterinárias para lidar com o sangramento, feridas e cortes sofridos por Alison. Durante o tempo que ele ficou fazendo os primeiros socorros nela, diversas pessoas pararam e ajudaram de alguma forma, como, por exemplo, iluminar a estrada para que ele pudesse realmente enxergar o real estado da mulher, ou até mesmo ligar para a polícia e para a ambulância. Tian disse que ele percebeu a situação de Alison não era nada boa, e ela desmaiou e recobriu a consciência diversas vezes, que ele ajudava ela a respirar calmamente e que não largou dela por um segundo enquanto a ajuda não chegava. Não muito tempo depois, Alison foi socorrida e levada diretamente para o hospital às pressas, onde os médicos ficaram horrorizados com o estado da mulher. Um médico deu depoimento depois e disse que ele nunca tinha visto feridas como as daquela menina nos 16 anos que ele praticava medicina. Ele teve que fazer diversas cirurgias nela para reparar os danos que os 2 homens fizeram. Mas depois de muitos esforços da equipe médica, Alison estava fora de perigo e conseguiu sobreviver, e ela se lembrou de cada detalhe que tinha acontecido com ela e das pessoas que tinham atacado. Ela teve uma recuperação de meses no hospital, mas conseguiu se recuperar de todos os seus ferimentos graves. Com isso, ela conseguiu identificar, em fotos policiais, enquanto ela estava no hospital ainda, e isso levou à prisão dos 2 homens que foram conhecidos como Ripper Rapists, ou estripadores e estrupadores, em uma tradução bem literal da palavra. Os 2 homens já tinham um histórico bem extenso de agressão contra a mulher, onde eles estavam sendo investigados por ter estuprado, sequestrado, assediado sexualmente uma mulher apontando uma arma para ela. Eles foram liberados em condicional porque a vítima tinha reportado o assédio uma semana depois do acontecimento, e eles não tinham provas o suficientes para acusar os 2 de estupro, e era somente a palavra deles contra a delas. E teve outras diversas vezes que eles sequestraram e assediaram sexualmente de mulheres, mas eles sempre saíram em liberdade condicional por falta de pesquisa dos procuradores, onde eles literalmente foram liberados logo após esse incidente que eu acabei de descrever para vocês. Eles atacaram uma outra vítima e eles foram liberados porque não houve uma pesquisa eficaz em saber mais sobre o passado criminal desses 2 homens. Durante as visitas dos policiais no hospital,
eles levaram diversas fotos de suspeitos, mais de 100 fotos, e entre elas estava Franz Dutuy. Alison rapidamente identificou Franz como um dos homens que atacou ela e tentou matá-la. Então, Teus e Franz foram levados para a delegacia para fazer a investigação. O detetive que entrevistou os dois homens disse no livro que ele não sabia que a vítima do nosso caso de hoje estava viva. Então, eles agiram de forma bem arrogante e acharam que eles estavam sendo questionados por um outro crime que eles tinham cometido. Então, o detetive fala que Teus, o que tinha apenas 19 anos na época do ataque de Alison Botha, que ele estava sendo investigado por duas coisas: estupro e tentativa de homicídio. Primeiramente, ele ficou confuso porque ele não estava entendendo por que ele estava sendo investigado uma tentativa de homicídio. E aí ele tentou perguntar para o detetive por que ele estava sendo acusado disso, e é quando o detetive joga a bomba no colo de Teus. E ele fala que a última vítima deles, Alison, a mulher que tinham deixado para morrer, tinha sobrevivido, e que ela estava falando e lembrando de tudo o que aconteceu. Então Teus entra em choque e depois ele fala que não tem jeito de mentir, que ele vai ter que contar a verdade. E então ele conta tudo para o detetive. Ele conta que ele e Franz estavam bebendo e fazendo um churrasco à tarde e que simplesmente, depois de um tempo, eles decidiam que eles queriam procurar uma mulher bonita que tinha um carro bom para estuprar e matar. Palavras deles. Então, os dois vão para uma balada que tinha em Port Elizabeth e Teus fica lá enquanto Franz iria atrás de uma vítima. E é quando ele volta mais tarde com Alison em um carro. E o resto da história vocês já sabem o que aconteceu. Eles simplesmente decidiram que eles queriam estuprar uma mulher e matar alguém. E vamos agora falar um pouco sobre um assunto que é inevitável não falar sobre: estupro, que é um tipo de agressão sexual envolvendo relações sexuais ou outras formas de penetração realizadas contra uma pessoa sem seu consentimento. O ato pode ser realizado por força física, coerção, abuso de autoridade ou contra uma pessoa incapaz de dar o consentimento válido, como alguém que esteja inconsciente, incapacitado ou com uma deficiência intelectual ou abaixo da idade permitida para o consentimento. A falta de consentimento é a chave para a determinação do que é um estupro. Consentimento é a afirmação, aprovação informada, indicando um acordo dado livremente para atividade sexual. Não é necessariamente expresso verbalmente e pode, em vez disso, ser aberta, implícito em ações, mas a ausência de objeção não constitui consentimento. A falta de consentimento pode resultar em uma compulsão forçada por parte da pessoa que cometeu o crime ou a incapacidade de consentimento por parte da vítima. A relação sexual com uma pessoa abaixo da idade de consentimento, ou seja, a idade que tenha uma competência legal que é estabelecida, é referida como estupro estatutário. A agressão sexual é muitas vezes considerada como uma identidade masculina, caracterizada pela masculinidade de alguns grupos e está significativamente relacionada ao desejo mais estimado entre os pares do sexo masculino. O comportamento sexual agressivo entre homens jovens foi correlacionado à participação de gangues e grupos, e bem como outros colegas delinquentes. Uma métrica usada pela OMS para determinar a gravidade das taxas globais de atividade sexual forçada foi a pergunta: você já foi forçado a ter relações sexuais contra a sua vontade? Fazer essa pergunta produziu taxas de respostas positivas mais altas do que eles estavam esperando, independentemente se foram abusados ou estuprados. O relatório da OMS descreve as consequências do abuso sexual. Entre elas estão distúrbios ginecológicos, reprodutivos, sexuais, infertilidades, doença inflamatória pélvica, complicação na gravidez, aborto espontâneo, disfunção sexual, adquirir doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e a AIDS, mortalidade por lesões, aumento do risco de suicídio, depressão, dor crônica, distúrbios psicossomáticos e gravidez indesejada. Frequentemente, as vítimas podem não reconhecer o que aconteceu com elas foi um estupro. Algumas podem perceber uma negação durante muito tempo, talvez anos. A confusão sobre o que a experiência constitui ou não estupro é comum, especialmente para vítimas de estupro psicologicamente coagidas. A mulher
pode não identificar sua vitimização como estupro por vários motivos, como sentimento de vergonha, constrangimento, definições legais não uniformizadas, relutância em definir que um amigo ou um parceiro como seu estuprador, ou porque internalizam atitudes de culpabilização da vítima. O público muitas vezes percebe comportamentos que são contraintuitivos e, portanto, evidência de uma mulher desonesta. As vítimas podem reagir de maneiras que não previram. Após o estupro, elas podem ficar desconfortáveis e frustradas e não entender suas reações. A maioria das vítimas responde paralisando ou tornando-se complacente e cooperativa durante o estupro. Essas pessoas e respostas são consequências da sobrevivência comum que a gente tem. Isso pode causar uma confusão entre os outros e sobre as pessoas agredidas. Uma suposição é alguém sendo estuprado e pedir ajuda ou falar que lutaria. Uma luta resultaria em roupas rasgadas ou em ferimentos. A dissociação pode ocorrer durante a agressão. As memórias podem ser fragmentadas, especialmente imediatamente depois. Elas podem se consolidar com o tempo e com o sono. Um homem ou menino que é estuprado pode ser estimulado, até mesmo ejacular durante a experiência do estupro. Uma mulher ou menina pode ter orgasmos durante a agressão sexual. Isso pode se tornar uma fonte de vergonha e confusão para os agredidos, junto com aqueles que estavam ao seu redor. Sintomas de trauma podem não aparecer até anos após a ocorrência da agressão sexual. Imediatamente após um estupro, o sobrevivente pode reagir externamente a várias maneiras, desde expressivas até fechadas. Emoções incluem angústia, ansiedade, vergonha, repulsa, desamparo e culpa. A negação não é algo incomum entre as vítimas. Nas semanas seguintes ao estupro, o sobrevivente pode desenvolver sintomas da síndrome de estresse pós-traumático e pode desenvolver uma ampla gama de queixas psicossomáticas. O estupro pode causar dormência e aumento da ansiedade e uma resposta de sobressalto. A probabilidade dos sintomas graves sustentados é maior se o estuprador conteve essa pessoa, se a pessoa estuprada acreditava que o estuprador iria matá-la, se a pessoa estuprada é muito jovem ou muito velha e se o estuprador era alguém que ela conhecia. A probabilidade de sintomas graves sustentados também é maior em pessoas ao redor de sobreviventes que ignoram o estupro ou que culpam o sobrevivente do estupro. A maioria das pessoas que se recuperam do estupro em 3 ou 4 meses, mas têm um estresse pós-traumático persistente em sua vida, que se manifestam em ansiedade, depressão, abuso de drogas ilícitas, irritabilidade, raiva, flashbacks ou pesadelos. Além disso, sobreviventes de estupro têm um transtorno de ansiedade generalizada por longo prazo. Podem desenvolver uma ou mais fobias específicas, transtorno depressivo maior e podem ter dificuldade em retornar a uma vida social. Pessoas que foram estupradas correm um maior risco de suicídio. Homens que experimentam efeitos psicológicos semelhantes ao que foram estuprados, mesmo que eles são menos propensos a procurar aconselhamento. Outro efeito do estupro e da agressão sexual é o estresse criado naqueles que estudam o estupro e aconselham sobreviventes. As vítimas de estupro são mais culpadas quando elas não resistem ao ataque, o que parece ser um estereótipo de que mulheres que estão envolvidas na resistência simbólica ou levando o homem a aceitar a experiência sexual até agora. As vítimas de estupro são as mais culpadas quando são estupradas por um conhecido ou namorado do que por um estranho, o que pode parecer um equivocado estereótipo para as vítimas que realmente querem fazer sexo, porque seu agressor é conhecido, ou talvez tenham saído com ele porque elas quiseram. A mensagem que muitas pessoas têm é que essas pessoas são culpadas por ter acontecido isso com elas, então é culpa das vítimas e não, mais uma vez, culpar as pessoas que realmente cometeram um crime. O crime internacional sobre a estatística e justiça do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime descobriu que em todo o mundo a maioria das vítimas de estupro são mulheres. A maioria das pessoas que cometem o crime são homens. O estupro contra as mulheres raramente são denunciados para a polícia, e o número de vítimas de estupro é significativamente subestimado.
A África do Sul, a Oceania e a América do Norte registram os maiores números de estupro. A maioria deles é cometido por alguém que a vítima conhece. Em contraste, o estupro cometido por estranhos é uma coisa relativamente incomum. As estatísticas da Rede Internacional de Estupros, Abuso e Incesto indicam que 7 em cada 10 casos de agressão sexual envolvem uma pessoa que cometeu o crime sendo conhecido da vítima. A Organização Humanitária de Notícias afirma que cerca de 500 mil estupros são cometidos anualmente na África do Sul, uma vez que ela é conhecida como a capital mundial do estupro. O país tem um dos maiores índices de abuso sexual infantil no mundo também, com mais de 67 mil casos de estupro e agressão sexual contra crianças relatados nos anos de 2000, com grupos de bem-estar acreditando que os incidentes não relatados podem ser até 10 vezes maior esse número. Dados atuais sugerem que o incidente de estupro aumentou significativamente também. No entanto, o governo da África do Sul está trabalhando para resolver essa disfunção e os proponentes afirmam que a taxa diminuiu para 72,1% nos relatórios dos anos de 2019 e 2020. A maioria das pesquisas sobre estupro e relatórios de estupro são limitadas às formas de estupro feminino e masculino. Pesquisas sobre estupro homem contra homem e mulher contra homem são raros. Menos de 1 em cada 10 grupos de estupros entre homens são relatados. O caso em que a pessoa que cometeu o crime é do sexo feminino pode ser uma coisa que não pode ser muito clara e a desqualificação das mulheres como agressoras sexuais e pode também obscurecer as dimensões do problema. A pesquisa também sugere que homens, como colegas sexuais agressivos, tendem a ter mais problemas em falar sobre o que aconteceu com eles. As estatísticas de estupro no Brasil são de 22,4 pessoas por 100 mil pessoas, classificando o país em 30º lugar em termos da maior estatística de estupro do mundo. Devido a estigmas sociais, é provável que seja um número muito maior e que passem despercebidos, dificultando a implantação de políticas e iniciativas públicas de prevenção ou punição. Além disso, o governo faz esforços legislativos para abordar a questão de violência sexual e aumentar as penas para as pessoas que cometem esse tipo de crime. O famoso julgamento dos estupradores chamou a atenção dos sul-africanos por todo lugar. Tanto Frans quanto Theus se declararam culpados de 8 acusações, que incluíam sequestro, estupro e tentativa de homicídio. A data do julgamento de Alison contra Frans e Theus foi no dia 12 de junho de 1995, onde Theus queria se mostrar ser uma pessoa mudada, que ele teve contato com Deus e que ele estava possuído por um demônio no dia que ele atacou Alison junto com seu amigo. Ele decidiu dar uma entrevista para a mídia explicando que agora ele era como se fosse um apóstolo Paulo que matou cristãos e diversas pessoas na sinagoga, mas ele conseguiu mudar e seguir Jesus. Nas palavras dele, não nas minhas, claro. Enquanto Frans não podia usar a mesma estratégia que seu amigo, ele então faz uma entrevista para a mídia e ele simplesmente não fala nada em sua defesa. Alison descreve em seu livro que ele é um homem muito perspicaz e que ele é um nítido manipulador de primeira e adorava a atenção que ele estava recebendo e que ele não merecia. O julgamento não foi somente focado em Alison Botha, mas também houve acusações de outras vítimas que reportaram abusos sexuais sofridos na mão de Frans principalmente. Então, foram várias vítimas de abuso que Frans cometeu testemunharam contra ele. Eu não vou conseguir citar todos os abusos que ele praticou nessas mulheres, mas queria deixar aqui que ele tinha o mesmo modo de agir ou modus operandi que ele usou em Alison. Ele saía nas ruas para procurar mulheres bonitas para estuprar e descartá-las elas como se fossem um nada. Em diversos relatos no livro de Alison, ela diz que foi a única mulher que eles tentaram matar, que geralmente o que acontecia com as vítimas é que elas eram jogadas no meio do nada depois de serem abusadas. Mas o que eles fizeram com Alison foi a primeira vez que acontecia. Naquela noite, Frans e Theus saíram para matar alguém. Tudo isso que conversamos, Frans foi sentenciado por estupro, sequestro e atentado ao pudor.
As sentenças dele viriam mais para frente, quando eles terminassem o julgamento e Alison tivesse testemunhado. Ela conta em seu livro que no dia que ela teve que testemunhar, ela se preparou muito para esse dia, porque ela teria que encarar os homens que fizeram tudo aquilo com ela e contar novamente, detalhe por detalhe, do que aconteceu. Ela fala que foi quando finalmente testemunhar contra os homens que atacaram ela e ela se saiu muito bem. Ela conseguiu contar cada detalhe importante que aconteceu no dia e conseguiu arrancar suspiros da plateia pela história inacreditável que ela contava durante a noite que aconteceu o crime. Alison diz, ainda, que ela se sentiu muito orgulhosa de si mesma e com uma sensação de realização muito grande. Ela conta que não chorou e não ficou com medo dos homens que estavam bem à sua frente. O time de defesa dos dois homens tinha uma tarefa muito difícil pela frente, porque eles tinham uma vítima que estava viva e contou tudo o que aconteceu em seu ataque. Alison diz em seu livro que o advogado de Franz parecia estar perdido e sem saber o que fazer com toda aquela informação do seu testemunho. Ele não conseguia realmente defender Franz e às vezes Alison sentia que ele estava se agarrando aos pequenos detalhes, discutindo detalhes minuciosos, como se tivesse que fingir que ele estava apresentando a aparência de um argumento. Enquanto o advogado de Teus irritou ela. Ela conta que ele tentava a todo custo pegar detalhes pequenos que não faziam o menor sentido para encontrar a brecha nas histórias de Alison, como, por exemplo, de que Teus não estava no carro na hora que Franz estrangulou ela e que ele podia não ter visto o que o amigo fez, então ele não poderia impedir Franz de fazer alguma coisa do tipo. Ela conta que ele não ouviu as respostas dela e que ele queria se sobressair mais do que a própria vítima, o que levou ele a levar diversas chamadas do juiz. No final, o juiz falou rapidamente e deliberou rápido sobre suas decisões. Teus e Franz foram considerados culpados por 2 acusações de estupro, 2 acusações de atentado ao pudor, 2 acusações por sequestro e por tentativa de homicídio e roubo pelo carro de Alison que foi roubado no meio de tudo isso que aconteceu com ela. Os 2 foram sentenciados à prisão perpétua sem chance de condicional. Em outubro de 2004, os homens que atacaram Alison se tornaram elegíveis para receber uma liberdade condicional, talvez. Ela fala que foi uma época muito sombria e que ela teve muito medo, porque com certeza o medo maior deles era que Franz e Teus tentassem alguma coisa contra Alison e fossem atrás dela de novo. Mas isso não aconteceu e eles continuam presos. Durante as filmagens para o filme que Alison fez, Franz ligou para a diretora do filme e disse que queria conceder uma entrevista. Nessa entrevista, ele chega a falar que já entrou em contato com Alison diversas vezes e que ele queria pedir um perdão nela. Na verdade, ele queria um perdão escrito por ela, para ele, e ele queria ter participação dos lucros que ela tinha no livro, e claro que Alison negou o pedido. Vamos falar agora um pouco da nossa vítima, porque claro que ela é a mais importante de tudo isso. E com certeza, depois de tudo isso que ela passou, acredito que muitos também devem ter muita curiosidade para saber mais sobre Alison. Ela logo começou a viajar pelo mundo, contando sua história em pelo menos 35 países. Uma das primeiras mulheres da África do Sul a falar publicamente sobre estupro, tanto em seu país quanto no exterior. Ela ajudou a inspirar outras sobreviventes a apresentarem e contarem suas histórias também. O ataque colocou ela nesse caminho onde ela podia viajar o mundo e ajudar a inspirar outras pessoas. Em 1995, Alison ganhou um prestigioso prêmio por Coragem Além da Norma e o prêmio Mulher de Coragem pela revista Femina. Ela também foi homenageada como Cidadã do Ano pela Port Elizabeth. Desde então, Alison já escreveu 2 livros. Em 2016, sua história de sobrevivente ganhou vida em um filme chamado Alison. E hoje, ela ainda é considerada uma das palestrantes motivacionais mais inspiradoras do mundo. Mas para Alison, talvez o maior presente de todos tenha sido o nascimento dos seus 2 filhos. Durante o ataque, Franz tentou especificamente destruir seus órgãos reprodutivos. Ela fala que essa era a intenção dele. E o fato dela ter tido um filho torna essa notícia muito positiva. Hoje sua história é um exemplo de depravação humana e da força do seu espírito. Ela falou, às vezes a vida pode nos fazer sentir como vítima. Problemas, dificuldades e traumas são distribuídos em todos nós e, às vezes, podem ser divididos de uma forma injusta. Lembre-se de que você
não precisa assumir a responsabilidade pelo que os outros fazem. A vida não é uma coleção do que aconteceu com você, mas de como você respondeu ao que aconteceu com você. Em janeiro de 2020, Alison foi nomeada membro do Conselho Executivo do Hawaii Pacific Health. Ela continua compartilhando sua história como fonte de esperança, inspiração, encorajamento e cura para os outros, assegurando às pessoas que elas também podem escolher não ser uma vítima e levantar e superar. Outra coisa que eu queria contar aqui é que a Alison se casou. Ela encontrou alguém que ela conheceu já anos antes do ataque. Alison e Tini Bota se conheceram há anos antes de começarem a namorar. Eles se conectaram um ano após o ataque dela e se uniram por provações compartilhadas. Tini também sofria de depressão resultante de traumas da infância não resolvidos e Alison lutava contra seus próprios traumas. De acordo com Alison, ela fala que o desespero mútuo foi a base da amizade deles se aprofundar, enquanto eles ajudavam um ao outro a sair da escuridão. Ela fala, foi uma forma mais natural que nós discutimos o futuro e sabemos que passaríamos o resto das nossas vidas juntos. A dupla se casou em fevereiro de 1997 e eles deram boas-vindas ao seu primeiro filho, Daniel, em novembro de 2003 e seu segundo filho, Matthew, em novembro de 2006. Alison fala, ser mãe é uma coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. Saber que tudo se trata de outra pessoa é uma experiência extremamente incrível. Alison fala, em umas entrevistas que eu li sobre ela, quando ela foi atacada por franziteus, ela foi atacada principalmente no abdômen, na região do seu útero, e ficou com muito medo de nunca poder ter filhos por causa dos ataques. Então, poder ter filhos mesmo depois de tudo que ela passou, ela fala que foi como se fosse um segundo milagre em sua vida. Em uma das entrevistas, ela afirma que ela gostaria de compartilhar seu passado com seus filhos algum dia. Segundo ela, é melhor eles descobrirem por ela do que por um livro ou por uma produção de televisão. No entanto, ela também afirmou que espera que eles perguntem antes que ela fale alguma coisa. Alison disse, meu filho mais velho, quando tinha cerca de 5 anos de idade, perguntou sobre a cicatriz no meu pescoço. Eu apenas disse, mamãe se machucou e às vezes quando você se machuca, fica com uma cicatriz depois. E isso foi o suficiente. Guiam-se naquilo que somos capazes de digerir. À medida que envelhecem e podem compreender mais, eles vão querer saber mais. E claro que antes de terminarmos o episódio de hoje, não poderíamos deixar de falar de alguma instituição de caridade relacionada ao caso. Como eu não achei nada relacionado a Alison ou a alguma causa que ela apoia, eu decidi fazer um episódio responsável, que seria o estupro. E nada mais justo do que a gente apoiar essa causa. A instituição que eu escolhi se chama AME, e eles têm como missão acolher mulheres vítimas de violência, prestando um atendimento emergencial para tirar as mulheres daquela situação de tensão e também defender e também ofertar um atendimento gratuito e integral com uma equipe multidisciplinar especializada. A AME presta serviços variados para restabelecer a vida, dignidade e autoestima da mulher integralmente. Eles têm equipes de advogados, médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas e vários outros profissionais para dar o apoio às mulheres que são violentadas. A AME é uma associação sem fins lucrativos, por isso eles sobrevivem de doação financeira, de quem quer a ajuda e dos serviços dos colaboradores deles. As doações vão ajudar projetos e iniciativas para priorizar a melhoria das políticas públicas voltadas para garantir os direitos das mulheres, crianças, adolescentes, idosos e deficientes físicos, garantindo o desenvolvimento e proteção desses. As doações variam de R$ 5 até R$ 100 ou até mesmo outros valores. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a associação e doar, irei deixar na descrição do episódio, como eu sempre faço. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como eu falei, é uma história extremamente chocante, ainda mais por ser uma história de uma sobrevivente. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa história em muitos lugares, por essa história não ser tão conhecida aqui no Brasil, pelo menos. Acho que além de falarmos de assassinos e tudo mais, acho importante também contar histórias de sobrevivente. Acredito que as histórias deles também têm o mesmo valor e importância do que as outras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje.
Não se esqueçam de que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito, coisas assim. Então, acompanhem nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de caso. Por enquanto, estou fazendo casos que já estão na minha lista, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês tenham vontade de ouvir aqui. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link das solicitações que eu deixo já planejado. Uma ideia que eu tive foi fazer um caso mais conhecido a cada 10 episódios, porque eu acho que dá uma diferenciada no nosso conteúdo e também me ajuda a trabalhar mais o material para vocês. Como eu sempre falo aqui, é muito difícil conseguir um conteúdo a mais para vocês nesses casos. Como eu falei, é bem difícil ter material para fazer casos como esses que não são tão conhecidos, porque não tem muito conteúdo. Então, trazer isso para vocês gera ainda mais um trabalho um pouquinho mais demorado. Mas eu acredito que todas as histórias que eu contei até agora são extremamente importantes para que a gente possa se inteirar mais sobre esses assuntos do True Crime. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que você escuta o podcast para que você não perca mais nenhum episódio do nosso podcast. Compartilhe com amigos, parentes, se vocês gostaram dessa história. Estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre o podcast ou até mesmo discutirmos casos, se vocês quiserem. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.